Corinthians para esse momento decisivo da temporada? A gente está falando já há algum tempo, né? Essa vitória foi a primeira que nós tivemos, que vai já ir um pouquinho da parte de baixo e ficamos ali na 10ª posição. Acho que não tínhamos chegado na competição até agora na 10ª posição. Então foi muito bom, objetivando o brasileiro e também a Copa Sul-Americana, que é um título importante para nós, e agora focarmos nisso aí. Claro que uma vitória diante do líder da competição e do líder, empate contra o Palmeiras, que é vice-líder, e o Grêmio, né? Então são equipes que estavam ali na ponta da tabela, né? Porque se você reclamar do empate, né? Se nós tivéssemos perdido os 2 jogos, né? Tínhamos perdido 2 pontos, estaria incomodado, né? Então, acho que essa fase da competição, alguém me perguntou lá atrás que nós vamos passar por uma fase muito difícil da competição. Estamos passando por ela, com a dificuldade que exige um campeonato brasileiro. Sai de um jogo para outro difícil, sai de um jogo para outro difícil, pegando a parte de cima da tabela. E nós estamos dentro do trabalho, valorizar bastante, que eu acho que é muito importante. Essa vitória foi dos jogadores, de você poder usar o elenco e colocar à disposição. Eu sempre tenho falado, se preparem porque daqui a pouco um vai jogar e eu vou precisar fazer uma mesclagem na equipe, dar mais jogo para um, menos para outro, começar jogando com um, outro descansa para pegar o time mais cansado. E os jogadores responderam muito bem à estratégia que nós criamos, mas eles proporcionaram essa vitória hoje. Tiveram a paciência para trabalhar a bola, mesmo com 11, o Botafogo talvez tivesse um pouco mais de vertical, porque joga um time mais vertical, né? E nós tivemos mais paciência para tocar a bola e jogando o adversário para trás com toque de bola. E no segundo tempo, com um jogador a mais, valorizamos a posse de bola. Eu só achei que faltou um pouquinho mais na terceira parte do campo, no eixo final do campo, terço final do campo ali, ser mais um pouco contundente. Levar a bola, mas ser um pouco mais contundente para tentar fazer mais um gol e decidir a partida. Mas sem deixar contra-ataque para eles, que eles só queriam jogar no contra-ataque, né? Então, mas eu acho que dentro do que nós trabalhamos, a cabeça que nós fizemos para esse jogo aqui, a estratégia foi muito boa e os jogadores estão de parabéns porque eles conquistaram a vitória, eles entenderam as nossas propostas para o jogo passado, para esse jogo. Então está dentro de uma situação que nós tínhamos planejado, quando foi na data FIFA, nós tínhamos planejado dessa forma. Vanderlei, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. Hoje você colocou uma escalação com 2 externos jovens, o Pedro do lado direito, o Wesley do lado esquerdo, mas a minha pergunta vai com relação ao Wesley. Eu lembro que depois da eliminação contra o São Paulo, eu fiz a pergunta para você sobre a evolução do Wesley. E você tinha falado que no 1 contra 1 é um jogador importante, é um jogador insinuante, a torcida gosta, mas que faltavam algumas coisas para a evolução dele, recomposição. E agora, a evolução do Wesley para você, você colocou ele como titular, como é que você enxerga agora essa evolução do Wesley? Cara, assim, eu respeito as perguntas de vocês, mas vocês não estão no dia a dia, vocês não são técnicos, né? Vocês veem o jogo, mas a gente tem uma situação um pouco diferente. Nós somos profissional técnico, né? Então é diferente o pensamento de vocês. Quando eu falei que o Hélio não está pronto, é que ele não está pronto. Tem muita coisa que aprender, cara. Tomada de decisão mais acertada, a hora que ele tiver que tocar a bola, não fazer jogadas. De repente ele hoje jogou bem, mas quis resolver de repente no primeiro tempo algumas coisas sozinho. Aí vocês querem porque agora tem que jogar o Hélio porque ele fez um gol. Não, será que tem que jogar mesmo? Não tem que ter um pouquinho mais de paciência, tem que ter um pouco mais de calma? Então eu entendo a cobrança de vocês, né? Mas eu não posso me guiar por isso. Eu tenho que respeitar e entender a hora que eu tenho que colocar, a hora que eu não tenho que colocar. Ele está melhorando, melhorou bastante, mas ele precisa melhorar muito mais, para não gastar desnecessário. Está fechado, faz a bola correr, faz para um lado, até chegar um momento que a bola vai girar para lá e para cá, daqui a pouco bota ele numa condição de 1 a 1, atacar o espaço, ele tem qualidade para fazer isso aí. Agora, só 18 anos, tem que aprender um pouquinho mais, se posicionar, se posicionar para que você proporcione a quem está se aproximando dele, os meias, a achar ele. Mas se você não estiver bem posicionado, ele gosta de se posicionar só para receber a bola de lado e fazer 1 contra 1. Ou até 2 contra 1, ele vai 1 contra 2 no caso, né? Ele gosta disso, mas ele precisa que isso é muito pouco, precisa de muito mais. Isso já é uma característica dele. Agora precisa se posicionar para que tenha uma metida de bola em direção ao gol. Então tudo isso é questão de trabalho, que a gente tem que fazer no dia a dia. Eu entendo os posicionamentos de vocês, mas tudo faz parte do nosso trabalho de entender, respeitar, mas não tem que fazer porque vocês querem que façam. Duchamp, boa noite. Você tem utilizado muito, e você foi uma das primeiras pessoas que coloca o Bruno Mendes como lateral direito, né?
Hoje ele vive um impasse sobre renovação. Eu sei que é difícil planejar, em 2024 vai ser outra gestão, enfim. Mas eu queria que você falasse da importância do Bruno Mendes no teu elenco e também para um cara, não sei se você vê dessa maneira, uma função para servir para acabar com uma instabilidade na lateral que o Corinthians vive hoje, Luxemburgo. Não, ele é um jogador que atua, né, bem, com zagueiro central, e até já jogou aqui no Corinthians de lateral esquerdo. Uma vez, não sei quanto aqui, não lembro, mas jogou uma vez de lateral esquerdo aqui. É um jogador versátil, né, que hoje necessita bastante. E ele é um jogador totalmente intenso, ele é um jogador que se emprega no treinamento demais, treina muito, e eu boto de lateral, às vezes eu faço só zagueiro, ele chama o lateral mais zagueiro mesmo, às vezes eu faço ele sair um pouquinho mais, né. Então é um jogador bastante útil para nós, né, o profissionalismo dele é um negócio impressionante, ele em momento algum ele fica frouxo, não treina, né? Não, ele popa qualquer obra, entendeu? Um jogador foi lá para Fortaleza, numa viagem complicada, longa, e tivemos que usar ele dentro do jogo, ele não, estou dentro e vamos para o jogo. É um jogador que eu gosto muito. Agora, essa coisa aí, ele em momento algum deixa transparecer que ele tem contrato até o final do ano e que ele afrouxe, que ele... Não, ele está dentro. Não é aquele jogador que tem contrato até o final do ano, vai decidir da vida dele, não. Ele é profissional. Tá? Então ele está dentro do trabalho, treinando muito e entra no jogo com a intensidade que o jogo permite. Então, vamos aí caminhar. Tomara que ele possa entender que o Corinthians é um grande clube, que possa negociar aí com o Corinthians para que fique aqui, porque ele é um grande jogador e o Corinthians quer grandes jogadores no seu elenco. Wanderlei, tudo bem? Aqui. Kaique Silva da Transamérica. Falando agora sobre o outro lateral, né, o outro lado do campo, o Matheus Bidu, a importância da assistência que ele deu hoje, depois de um jogo como o da equipe do Fortaleza, que ele acabou falhando em lances cruciais da partida, a penalidade desperdiçada e, na sequência, o lance do gol ali no final do jogo. Se você me permite uma segunda, se você concorda que muitas vezes alguns questionamentos que a gente faz, entre aspas, sem acesso à informação, se dá muito por conta desse distanciamento que a gente tem hoje dos treinamentos no CT? Isso dificultou bastante, né? Mas dificultou para os dois lados, né? Então, da mesma forma que vocês têm dificuldade, eu também tenho dificuldade lá de cá, né? De algumas coisas, né? Então, as informações de vocês, elas hoje ficam mais difíceis, né? Mas não quer dizer que não possa obter, né? Elas são difíceis, mas tem que obter, tem que dar um jeito de obter, faz parte do processo como um todo, né? Para responder a segunda pergunta. E com respeito ao Bidu, cara, ele é um jogador que foi treinado e começou a jogar com 3 zagueiros. Então ele tem uma dificuldade quando joga na linha de 4. E ontem nós conversamos bastante, ontem, sobre posicionamento, a hora que ele tem que entrar mais um pouquinho para que a bola não fique toda adentrando nas costas dele. E aí, ofensivamente, ele é um bom jogador. A gente não pode descartar um jogador que tenha o potencial que ele tem agora. Ele precisa de entender que o Corinthians vai jogar com 3 zagueiros, mas pode sempre com uma linha de 4, que é a característica nossa, minha como treinador. Eu faço 3 zagueiros, às vezes falso, às vezes jogando com 3 zagueiros mesmo. Ele tem que entender, porque hoje exige bastante para o jogador que se adapte muito rápido às situações da sua posição. Hoje você pode fazer um 3-4-3, e ser um jogador de meio campo, lateral ser um jogador de meio campo, né? Então, acho que ele é um jogador bastante útil. E foi bom para ele ter o cruzamento hoje, para apagar um pouquinho mais do último jogo contra o Fortaleza. Wanderlei aqui, tudo bem? Boa noite. 2 perguntas, por favor. Seu time ficou mais ou menos 70, 75 minutos com um a mais. Eu queria saber se você gostou do desempenho do seu time com esse jogador a mais, ou se dava para ter jogado um pouco melhor do que jogou. E a segunda em relação ao Campeonato Brasileiro. Desde a primeira rodada, o Corinthians não ficava na primeira parte da tabela. Nós estamos na 24ª, mesmo o clube tendo uma das maiores folhas salariais do país. Queria que você fizesse um balanço assim do brasileiro, assim, qual o nível que você acha até agora do Corinthians, se dava para ter jogado muito mais do que está jogando, por conta disso, né? Ficou 23 rodadas, e se o Cuiabá empatar amanhã, volta de novo a ficar na segunda parte da tabela. Que análise que você faz do brasileiro em si e do seu time com 70 minutos, por favor, a mais? Você tem que responder com calma, né? A pergunta vem sempre com muita casca de banana, né, cara? Então tem que responder com um pouco de calma. Nós ganhamos o jogo, né? E jogando da maneira como tem que jogar.
Nós não fomos verticais. Não tinha necessidade de ser vertical, né? E nós trabalhamos a bola. Eu respondi, mas eu acho que de repente tem que responder para você. Eu respondi o seguinte: nós dominamos o jogo, a bola girou para um lado e para o outro, e nós deixamos de ser mais contundente no terço final do campo, para tentar fazer o segundo gol, naturalmente, sem se expor. Porque o Botafogo não é o líder da competição de graça. O Botafogo não pediu a ninguém, ele é o líder da competição. Talvez seja o time que tem um meio campo mais intenso e tenha os dois de lado de campo muito intensos. E mais o Tiquinho, que era um jogador, depois foi o Diego. É um time muito forte na transição ofensiva e no contra-ataque. Então a gente tinha que atacar e não ficar desprotegido. Por que tinha que ser o segundo gol? Naturalmente. E fazer a bola chegar do lado de 8. Então, acho assim, 75 minutos nós jogamos bem. Jogamos bem, me permite dizer, nós jogamos bem. Talvez não em cima daquilo que você quiser, a gente buscar esse sentimento, segundo gol, verticalizar o jogo, não. Nós tivemos a parceria de tocar a bola para o lado, usamos bastante o Cássio para isso, né? E com respeito à parte da tabela, cara, é uma posição que nós estávamos querendo há bastante tempo. Mas se nós tivéssemos com um time com mais resultados, nós não estaríamos na parte de base. Então, cara, é o que se apresentou para nós. Essa é a grande verdade. Eu fui muito claro para vocês aqui, surgiu agora a Sul-Americana, que nós temos aí condições de poder conquistar um título, né? Estava na Libertadores. Eu fui muito claro para vocês, mas vocês talvez não se lembrem disso aí, que a importância do trabalho desse ano do Corinthians não ir para a segunda divisão. Não foi isso que eu falei quando nós chegamos aqui? Valorizar o Campeonato Brasileiro para o Corinthians não ir para a segunda divisão e tentar buscar uma vaga de Libertadores. Então, essa valorização tem feito o tempo todinho. Mas nós fomos aí com o trabalho seguindo, nós não conseguimos. Aí a análise é de vocês. Se vocês acharam que o trabalho não presta, o trabalho presta, aí é uma análise de vocês. Eu tenho que respeitar o trabalho de vocês. Mas desde o início eu falei que o brasileiro é o caminho que nós queríamos para o Corinthians poder, não, pela situação que nós encontramos, a situação que nós estávamos ali, o desconforto era valorizar o Campeonato Brasileiro. De repente surgiu a Sul-Americana e eu tive que colocar ela pela importância que tem de conquistar uma Sul-Americana. Entendeu? Tá aí, a palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo, citando essa situação de prioridades que ele terá, obviamente, pela frente. Tem jogo na terça-feira diante do Fortaleza, o Corinthians que agora vai ficar num hotel aqui na capital paulista também, se preparando, óbvio, antes tem treino, tudo mais, para depois descansar e pensar nesse duelo contra o Fortaleza, Capela. Boa.